Oi galera, tudo bem? Eu sou a professora Daniela, da disciplina de Química aqui da Grau Técnico e estou aqui hoje numa forma muito especial de me aproximar de vocês, em virtude de todo esse momento que a gente está vivendo, de questões de pandemia, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre de que forma a Química aparece na nossa vida, em especial nas nossas profissões. Aqui na escola a gente tem o curso técnico em análises clínicas, curso técnico de enfermagem, farmácia, questões profissionais que se relacionam muito com a saúde, e a química está muito presente nesse momento também. Então eu venho conversar um pouquinho com vocês, hoje de tarde, sobre a importância da química dentro dessas profissões da área da saúde. E a gente vai começar conversando um pouquinho sobre equipamentos de proteção individual, que são super importantes para todo profissional que vai atuar em análises laboratoriais, que é o caso dos profissionais de análises clínicas. Então vocês estão vendo que eu estou de jaleco aqui, bem bonita. O jaleco é primordial quando a gente faz qualquer tipo de atividade dentro do laboratório. Em especial para os alunos do técnico em análises clínicas, que vão trabalhar com análise de amostras biológicas, de fluidos corporais, a gente vai precisar usar a máscara. Então a Sra. Dani até poderia botar, mas eu acho que vai ficar meio chato ela falar com a máscara no rosto. Mas é importante, sempre que a gente for fazer análise de qualquer tipo de material biológico, a gente proteger o nosso rosto, porque às vezes a gente fala, pode cair alguma saliva nossa naquela amostra que está sendo trabalhada. Então, por isso é importante o uso da máscara, o uso da luva, para que a gente não contamine nenhuma amostra biológica que a gente está utilizando com o nosso, a nossa pele, ou então restos da nossa unha, e também o uso do óculos de proteção, porque às vezes a gente trabalha com algumas amostras que podem interferir no nosso campo de visão, enfim, que podem ter algum tipo de reação meio explosiva e afetar os nossos olhos. Então, por isso é muito importante, toda vez que a gente estiver no laboratório, estar com os nossos EPIs, certo? E aí, eu separei aqui algumas vidrarias para comentar com vocês, que vocês terão contato ao longo da vida acadêmica e profissional de vocês. Vou começar por esse vidrinho, bem bonitinho, é um copinho graduado, chamado copo de Becker, e esse bastãozinho aqui, que é chamado de bastão de vidro. A gente utiliza esses equipamentos muito no nosso laboratório, quando a gente precisar transferir volumes, preparar amostras, fazer transferências. Temos também aqui a placa de Petri, que tem vários tamanhos. Essa aqui é pequenininha. Normalmente aqui vocês vão fazer o preparo de todas as amostras microbiológicas, quando a gente às vezes precisa preparar um meio de cultura, precisa inocular uma amostra para ver se vai ter crescimento bacteriano ou não, a gente usa a placa de Petri. Vocês imaginem, eu sou química e estou falando de coisas da saúde, da análises clínicas, então tem tudo a ver, porque o material que vocês vão usar no laboratório para fazer esse tipo de atividade vem da química. Outra coisa importante é esse tubinho aqui, que pode ter a tampinha e pode estar sem tampa. Ele é chamado de tubo de ensaio e muitas vezes no ambiente de trabalho de vocês também podem chamar ele talvez de tubo de coleta ou tubo para guardar algum tipo de amostra, certo? Trouxe aqui o Erlenmeyer, que não é muito utilizado na prática em si, mas para o preparo e para a padronização de algum material que vocês vão precisar utilizar na análise, a gente usa bastante o Erlenmeyer. E também trouxe uma proveta, que é um instrumento que a gente usa para medir e transferir volumes. Essas aqui são algumas das vidrarias que vão estar presentes no cotidiano de trabalho de vocês. Mas e por que a Sra. Dani de Química está aqui hoje? Eu vim conversar com vocês sobre um assunto super importante para qualquer profissional da área da saúde, que é a identificação de ácidos e bases. A gente identifica ácidos e bases na nossa vida desde a
gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Faz parte do nosso cotidiano. A gente ingere alimentos ácidos, a gente ingere alimentos básicos. E o que isso faz no nosso organismo? Um monte de coisa boa e também pode fazer um monte de coisa ruim. O que faz parte da vida de vocês? O pH. A gente tem pH na água, a gente tem pH em boa parte dos alimentos que a gente consome, pH no refrigerante, pH na água da piscina, na água do aquário. E o que é esse pH? O pH é o que a gente chama de potencial de hidrogênio. Ai, Sora Dani, não entendi nada. O pH mede a quantidade de íons de hidrogênio que a gente tem em uma determinada solução. Por exemplo, num alimento, numa bebida. O que acontece com esse índice de hidrogênio ou a quantidade de íons de hidrogênio? Essa quantidade de íons de hidrogênio é que vai dizer pra gente se aquela substância que a gente está ingerindo é ácida ou é básica. A gente pode também identificar esse tipo de substância pelo gosto, que é o que acontece com os alimentos. Por exemplo, quando a gente tempera uma salada e usa vinagre, ele é meio azedo, meio amargo. Quando a gente come uma fruta cítrica, um abacaxi, um limão, tomate, são exemplos de substâncias que são mais amargas, mais azedas. Tudo aquilo que a gente ingere, que tem esse gosto mais azedo, se refere a uma substância ácida. E como é que a gente consegue identificar, através do sabor, através do gosto, uma substância básica? Vocês já comeram, por exemplo, uma fruta, uma verdura, um legume que não tivesse bem maduro? Por exemplo, uma banana meio verde, a gente bota na boca, dá aquela mastigada e sente, parece que a boca puxa. A gente fica com a boca meio seca, meio repuxada. Esse é o sabor que tem uma substância básica e ele se chama sabor adstringente. Só que vocês imaginem, vocês trabalhando no laboratório, chega uma amostra de sangue lá do fulaninho, tu vai lá, taca o dedo na amostra e bota na língua para saber se ela é azeda, se ela é amarga ou se ela vai deixar tua boca repuxada? Claro que não, né? Para isso, a gente usa indicadores de ácidos e indicadores de base. Existem vários tipos de indicadores, soluções que mudam de cor, como, por exemplo, a fenolftaleína ou o papel tornassol, que são os dois mais comuns. E existe o pH. O pH é uma fitinha que a gente mergulha na solução que a gente gostaria de testar e através da coloração ele vai indicar para a gente um valor. Esse valor de pH, ele varia entre 0 e 14. No meio do caminho, a gente tem o valor 7. O que é esse valor 7? Esse valor 7 representa a substância neutra, que dependendo do caso é a substância ideal. Todo valor dentro dessa faixa numérica que for menor do que 7 representa uma substância ácida. E todo valor que for maior do que 7 vai representar uma substância básica ou alcalina. E isso é o que vocês vão fazer quando precisarem testar amostras biológicas. A primeira coisa que vocês vão testar é o pH, para saber se aquela amostra está vindo de uma região ácida ou básica. E se o valor que vocês vão obter está dentro do limite, dentro do padrão aceitável, digamos assim. Nós temos exemplos de substâncias no nosso organismo que são ácidas e que são alcalinas. De forma geral, o pH do nosso corpo, ele precisa variar de 7,3 a 7,5. Esse é o valor ideal. Qualquer valor do pH do nosso corpo que estiver fora dessa faixa,
indica que a gente tem algum tipo de alteração. E como é que a gente fica sabendo desses valores? Porque a gente procura os médicos, ou quem frequenta o clube, enfim, e tem piscina, pode observar que volta e meia tem alguém lá com um negocinho que coloca na água, sacode e vê que muda de cor ou que indica um valor. O que ele está fazendo? Ele está controlando o pH daquela água. Por que, Sra. Dani? Porque se a água estiver muito ácida ou se ela estiver muito alcalina, ela vai prejudicar a nossa pele. Ela vai fazer com que a gente tenha queimaduras na nossa pele. Tanto se ela for ácida, quanto se ela for alcalina. Então o pH ideal da água é aquele pH neutro, que é em torno de 7. Qualquer valor menor do que 7 vai indicar que a substância que está em contato com a gente é uma substância ácida. E qualquer valor maior do que 7, a gente está tendo contato com uma substância que é básica ou alcalina. E a gente tem outros tantos fatores, indicadores, que a gente pode até fazer na nossa casa. Quer ver? Vou ensinar vocês a fazer uma solução em casa para vocês testarem tudo o que vocês quiserem do cotidiano de vocês para saber se é ácido ou base. Conhecem repolho roxo? Então vocês façam o seguinte: vocês comprem um repolho roxo, pode ser pequenininho, porque a gente não vai usar muito, tá? Uma parte tu usa para fazer experiência e outra parte tu pode usar até para fazer a tua salada. O que tu vai fazer com aquele repolho roxo? Tu vai pegar umas folhas daquele repolho, vai botar, por exemplo, dentro de um liquidificador e vai bater com água. E aí tu vai coar aquele líquido, vai ficar com um bagacinho e vai deixar o líquido passar. E vai usar aquele líquido para testar as substâncias que tu tem na tua casa, se são ácidas ou básicas. Ou então, tu pode pegar umas folhas do repolho e botar dentro de uma panela com água e deixar ferver. Quando a água começar a ficar com uma cor assim, meio acinzentada ou um roxo acinzentado, aí tá pronto. Desliga, deixa esfriar e tu também vai ter uma solução que tu pode testar na tua casa as coisas ácidas e alcalinas. Só uma dica, tá? Faz e usa logo, porque como é feito de repolho, com o passar do tempo ela fica com um odor bem desagradável. Então a gente tem que fazer e já eliminar, tá? Se vocês guardarem, infesta a casa inteira e a gente tem que se mudar. E na quarentena não é bom, né? Porque não dá nem pra fugir de casa, não dá nem pra ir pra casa do vizinho, porque a gente não pode ter contato. E aí tu pode usar essa solução de repolho roxo para, por exemplo, testar os alimentos que tu tem na tua casa, ou até mesmo testar a tua saliva, algumas coisas, algumas amostras biológicas tuas. Por exemplo, a saliva e a urina, que são coisas fáceis da gente coletar. Parece meio nojento, a Sra. Dani fala isso, né? Mas não é. A gente está pensando em ser um futuro profissional da saúde, um futuro técnico em análises clínicas, ou farmacêutico, ou enfermeiro, a gente vai ter contato com essas coisas. Então, é uma dica de uma solução que tu pode fazer na tua casa para testar como é que está a tua amostra biológica. E aí a Sra. Dani já vai dar uma dica, ó. Se tu quiser fazer um teste com a saliva, o pH da saliva, ele precisa estar entre 6,5 e 7,5. Sra. Dani, mas eu estou testando com repolho, eu não vou ter o valor. Não, mas tu vai ter a cor. E aí, para te basear na cor, tu vai antes testar com duas substâncias, que eu vou dar a dica agora, e tu vai anotar aí para te saber a cor que tu precisa obter para ter esse valor que a Sra. Dani falou. Então, tu vai pegar um limão, vai espremer o limão e vai pingar um pouquinho daquela solução de repolho roxo que tu fez naquele limão. E vai ver a cor que tu vai obter. E aí tu vai pegar um outro recipiente e vai colocar um pouco de água sanitária. Aquela que a gente chama de outro nome, sabe? Só que a gente não pode falar outro nome porque ele é uma marca e não o nome do produto. Então tu pega a água sanitária, ou também tu pode usar sabão em pó, funciona do mesmo jeito. Mistura com um pouquinho de água e coloca aquele repolho roxo lá dentro. Tu
vai ficar com duas cores super diferentes e bem lindas. Eu não vou contar porque eu quero que alguém faça e depois comente nos posts para me dizer se deu certo, tá? Me contem as cores que vocês acharam. É muito bonito. Perdão. É meio fedido, mas é lindo de ver a cor que a gente vai obter. E aí tu faz o teste com o limão, que é ácido, e com a água sanitária ou sabão em pó, que é básico ou alcalino. E aí com aquelas duas cores que tu obteve, tu pode então fazer o teste, por exemplo, com a tua amostra de saliva, com a tua amostra de urina. E para te ter certeza se o valor tá certo, tu pode, se tu tiver exames antigos, comparar a cor que tu achou, que vai dizer se é ácido ou básico, com o valor que está naquele exame. E aí lembra, sempre que o valor for menor do que 7, significa que o ambiente é ácido. E sempre que o valor for maior do que 7, o ambiente é básico ou alcalino. Certo? Eu espero vocês todos nos nossos encontros aqui na Escola Grau Técnico. Estou muito feliz de ter passado esses minutinhos conversando com vocês. Parece que aquece um pouco, né, a nossa alma, já que a gente está distante há bastante tempo. Mas logo, graças a Deus, tudo isso vai passar e a gente vai poder estar juntinho de novo. Nem que seja só batendo cotovelo. Certo, galera? Foi um prazer ter passado esses minutos com vocês. Espero ter despertado um pouquinho do gosto pela química e, enfim, né, pelo curso técnico de análises clínicas, farmácia ou até mesmo enfermagem. Tem um amigo meu aqui atrás, não sei se ele está aparecendo, o corpinho lá, estão vendo? Ele está ali só para dizer para vocês que a química tem tudo a ver com a área da saúde. A gente tem um universo dentro do nosso corpo de substâncias ácidas ou básicas. A nossa saliva, o nosso sangue, a urina, o leite materno, os nossos órgãos, estômago, pâncreas, os nossos fluidos corporais, tudo que vive na gente tem ácido, tem base e, portanto, tem química. E eu estou muito feliz por ter passado esses minutinhos com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo, mais um monólogo da Sra. Dani, né? Mas isso é normal, tá, pessoal? Eu falo pelos cotovelos, já vai se acostumando. E a gente se vê logo, logo, certo? Um beijo, brigadão! Vocês vão ter que fazer todos os testes possíveis com aquela amostra, por exemplo, de sangue, para saber se a quantidade de gordura está adequada, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e também se o pH do sangue está de acordo. Porque cada região do nosso organismo tem um valor específico de pH. E o pH do sangue, ele varia entre 7,3, 7,35 e 7,45. Então, se a gente faz um teste, por exemplo, e a gente obtém para o sangue um valor de pH diferente desse, significa que a pessoa está com algum tipo de anomalia, de doença, enfim. A gente precisa ter muito cuidado com o equilíbrio do nosso organismo. Por isso é muito importante a gente se alimentar de forma adequada, praticar atividades físicas e beber muita água. E aí tá outra coisa muito importante. Quando a gente toma água, a gente também precisa controlar o pH dessa água. Tem águas aí no mercado para vender com níveis de pH extremamente elevados. E aí, se a gente tem o costume de ingerir essa água muitas vezes no nosso cotidiano, o que vai acontecer com o pH do nosso organismo? Ele vai desregular. E para ajudar a gente a manter o pH do nosso corpo sempre adequado, a gente usa de alguns artifícios. A alimentação é um deles, e uma das coisas super importantes é a proteína. As proteínas que a gente come, elas ajudam a gente a regular o nosso pH interno. E outra coisa que a gente vai conversar muito na disciplina de Química do curso de Análises Clínicas é a solução tampão.
A gente vai falar muito sobre solução tampão e vocês vão ter muito contato com essa solução no cotidiano de trabalho de vocês. O que essa solução tampão faz? Ela faz com que a gente consiga analisar as amostras usando reagentes ácidos ou básicos, sem que o pH da substância principal se altere. Então a gente pode dizer que uma solução tampão é como se fosse uma solução que ajuda a gente a fazer com que o pH não se modifique. E a gente tem um tampão dentro do nosso organismo, que é natural, que é o tampão do plasma. O plasma sanguíneo e a solução tampão que está lá dentro daquela meleca toda que circula por nós, eles ajudam a gente a fazer com que, ou quem frequenta o clube, enfim, e tem piscina, pode observar que volta e meia tem alguém lá com um negocinho que coloca na água, sacode e vê que muda de cor ou que indica um valor. O que ele está fazendo? Ele está controlando o pH daquela água. Por que, Sra. Dani? Porque se a água estiver muito ácida ou se ela estiver muito alcalina, ela vai prejudicar a nossa pele. Ela vai fazer com que a gente tenha queimaduras na nossa pele. Tanto se ela for ácida, quanto se ela for alcalina. Então o pH ideal da água é aquele pH neutro, que é em torno de 7. Qualquer valor menor do que 7 vai indicar que a substância que está em contato com a gente é uma substância ácida. E qualquer valor maior do que 7, a gente está tendo contato com uma substância que é básica ou alcalina. E a gente tem outros tantos fatores, indicadores, que a gente pode até fazer na nossa casa. Quer ver? Vou ensinar vocês a fazer uma solução em casa, para vocês testarem tudo o que vocês quiserem do cotidiano de vocês, para saber se é ácido ou base. Conhecem repolho roxo? Então vocês façam o seguinte, vocês comprem um repolho roxo, pode ser pequenininho, porque a gente não vai usar muito, tá? Uma parte tu usa para fazer experiência e outra parte tu pode usar até para fazer a tua salada. O que tu vai fazer com aquele repolho roxo? Tu vai pegar umas folhas daquele repolho, vai botar, por exemplo, dentro de um liquidificador e vai bater com água. E aí tu vai coar aquele líquido, vai ficar com um bagacinho e vai deixar o líquido passar. E vai usar aquele líquido para testar as substâncias que tu tem na tua casa, se são ácidas ou básicas. Ou então, tu pode pegar umas folhas do repolho e botar dentro de uma panela com água e deixar ferver. Quando a água começar a ficar com uma cor assim, meio acinzentada ou um roxo acinzentado, aí tá pronto. Desliga, deixa esfriar e tu também vai ter uma solução que tu pode testar na tua casa as coisas ácidas e alcalinas. Só uma dica, tá? Faz e usa logo, porque como é feito de repolho, com o passar do tempo ela fica com um odor bem desagradável. Então a gente tem que fazer e já eliminar, tá? Se vocês guardarem, infesta a casa inteira e a gente tem que se mudar. E na quarentena não é bom, né? Porque não dá nem pra fugir de casa, não dá nem pra ir pra casa do vizinho, porque a gente não pode ter contato. E aí tu pode usar essa solução de repolho roxo para, por exemplo, testar os alimentos que tu tem na tua casa, ou até mesmo testar a tua saliva, algumas coisas, algumas amostras biológicas tuas. Por exemplo, a saliva e a urina, que são coisas fáceis da gente coletar. Parece meio nojento, a Sra. Dani fala isso, né? Mas não é. A gente está pensando em ser um futuro profissional da saúde, um futuro técnico em análises clínicas, ou farmacêutico, ou enfermeiro, a gente vai ter contato com essas coisas. Então, é uma dica de uma solução que tu pode fazer na tua casa para testar como é que está a tua amostra biológica. E aí a Sra. Dani já vai dar uma dica, ó. Se tu quiser fazer um teste com a saliva, o pH da saliva, ele precisa estar entre 6,5 e 7,5. Sra. Dani, mas eu estou testando com repolho, eu não vou ter o valor. Não, mas tu vai ter a cor. E aí, para te basear na cor, tu
vai antes testar com duas substâncias, que eu vou dar a dica agora, e tu vai anotar aí para te saber a cor que tu precisa obter para ter esse valor que a senhora Dani falou. Então tu vai pegar um limão, vai espremer o limão e vai pingar um pouquinho daquela solução de repolho roxo que tu fez naquele limão. E vai ver a cor que tu vai obter. E aí tu vai pegar um outro recipiente e vai colocar um pouco de água sanitária. Aquela que a gente chama de outro nome, sabe? Só que a gente não pode falar outro nome porque ele é uma marca e não o nome do produto. Então tu pega a água sanitária, ou também tu pode usar sabão em pó, funciona do mesmo jeito. Mistura com um pouquinho de água e coloca aquele repolho roxo lá dentro. Tu vai ficar com duas cores super diferentes e bem lindas. Eu não vou contar porque eu quero que alguém faça e depois comente nos posts para me dizer se deu certo, tá? Me contem as cores que vocês acharam. É muito bonito. Perdão. É meio fedido, mas é lindo de ver a cor que a gente vai obter. E aí tu faz o teste com o limão, que é ácido, e com a água sanitária ou o sabão em pó, que é básico ou alcalino. E aí com aquelas duas cores que tu obteve, tu pode então fazer o teste, por exemplo, com a tua amostra de saliva, com a tua amostra de urina. E para te ter certeza se o valor está certo, tu pode, se tu tiver exames antigos, comparar a cor que tu achou, que vai dizer se é ácido ou básico, com o valor que está naquele exame. E aí lembra, sempre que o valor for menor do que 7, significa que o ambiente é ácido. E sempre que o valor for maior do que 7, o ambiente é básico ou alcalino. Certo? Eu espero vocês todos nos nossos encontros aqui na Escola Grau Técnico. Estou muito feliz de ter passado esses minutinhos conversando com vocês. Parece que aquece um pouco, né, a nossa alma, já que a gente está distante há bastante tempo. Mas logo, graças a Deus, tudo isso vai passar e a gente vai poder estar juntinho de novo. Nem que seja só batendo cotovelo. Certo, galera? Foi um prazer ter passado esses minutos com vocês. Espero ter despertado um pouquinho do gosto pela química e, enfim, né, pelo curso técnico de análises clínicas, farmácia ou até mesmo enfermagem. Tem um amigo meu aqui atrás, não sei se ele está aparecendo, o corpinho lá, estão vendo? Ele está ali só para dizer para vocês que a química tem tudo a ver com a área da saúde. A gente tem um universo dentro do nosso corpo de substâncias ácidas ou básicas. A nossa saliva, o nosso sangue, a urina, o leite materno, os nossos órgãos, estômago, pâncreas, os nossos fluidos corporais, tudo que vive na gente tem ácido, tem base e, portanto, tem química. E eu estou muito feliz por ter passado esses minutinhos com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo, mais um monólogo da senhora Dani, né? Mas isso é normal, tá, pessoal? Eu falo pelos cotovelos, já vai se acostumando. E a gente se vê logo, logo, certo? Um beijo, brigadão!